We know that, in Sabemos que entre 2025 e 2026 houve uma grande queda no dólar americano, algo em torno de 10%. E acho que muitas pessoas estão se perguntando, o que isso significa? Um dólar mais fraco torna as exportações dos Estados Unidos mais baratas, mas as importações mais caras, o que pode levar a preços mais altos em produtos estrangeiros. Mas, Michael, como as estratégias políticas atuais dos Estados Unidos estão moldando o futuro do capitalismo e da desigualdade americana? American capitalism and inequality. I think it's a fantasy that a weaker dollar will. Acho que é uma fantasia acreditar que um dólar mais fraco ajudaria a economia como um todo. Por um lado, sim, isso tornaria as exportações industriais mais competitivas em relação a outros países, se tivéssemos produtos industriais para exportar. Mas não temos. Então, quais são as exportações? O que ficaria mais barato para os estrangeiros? Bem, agricultura e petróleo, matérias-primas, são as principais exportações, junto com equipamentos militares. A maioria das exportações americanas não é competitiva em preço, então a taxa de câmbio do dólar americano realmente não as afeta. Mas quando o dólar cai, isso significa que o investimento estrangeiro nos Estados Unidos mostra uma perda quando é avaliado nas moedas de países europeus ou asiáticos. Portanto, qualquer investimento que eles façam aqui é valorizado em euros, RMB ou outra moeda. Um dólar em queda significa que os investidores estrangeiros precisam registrar uma desvalorização no valor de capital de seus ativos, e isso inclui as participações em títulos. Então, se o dólar cai, o valor CNAT tumendo hoje, e 99% do dólar era antes. Isso significa que mesmo que os Estados Unidos aumentem sua taxa de juros, o rendimento obtido é mais do que anulado pela queda na taxa de câmbio do dólar, especialmente em relação ao euro, o que já vem acontecendo. E também em relação à moeda chinesa e a outras, particularmente em relação ao ouro, à prata e a outras matérias-primas cotadas em dólares. Portanto, enquanto Trump afirma que um dólar mais fraco ajudará a atrair investidores estrangeiros para os Estados Unidos, a realidade é exatamente o oposto. Um dólar em queda penaliza o investimento estrangeiro e não ajuda realmente os exportadores norte-americanos, porque não temos tanto assim para exportar. O que estamos tentando fazer é precificar as exportações que não são de matérias-primas, ou seja, tecnologia da informação, plataformas de mídia social e as grandes empresas do Vale do Silício, como monopólios. E as rendas de monopólio são independentes da taxa de câmbio. Essencialmente, Trump está usando uma economia de fachada. Let me just add a little bit. Deixe-me apenas acrescentar um pouco ao que o Michael disse. O valor mais importante que se esperava que os tarifas trouxessem para a economia americana, se você se lembra, era reverter o longo declínio histórico da manufatura como proporção da economia total dos Estados Unidos e repatriar, se me lembro bem da expressão engenhosa, as empresas americanas. A imagem era, lembre-se, o senhor Trump aparecendo em oportunidades de foto com uma empresa de bicicletas no meio oeste e com as motocicletas Harley Davidson, se não me engano, e eles iriam trazer suas fábricas de volta para os Estados Unidos. Pois bem, eu examinei uma estatística simples. As exportações de manufaturados dos Estados Unidos ao longo do ano em que tivemos o Sr. Trump como presidente em seu segundo mandato. E a estatística mostra uma queda de 70 mil empregos na indústria manufatureira. Quero dizer, isso é algo fora de série. Em outras palavras, ele não apenas não conseguiu o grande boom, como também não conseguiu evitar uma queda contínua a partir de uma base já baixa de empregos industriais, considerando tudo o que havia acontecido antes, inclusive no primeiro mandato de Trump. Então é um fracasso total. É preciso se perguntar, dado o incentivo que uma barreira tarifária cria, você tem que pagar a tarifa se estiver produzindo no exterior e vendendo nos Estados Unidos, e evita pagá-la se transferir sua produção para dentro do país.
inside the United States. So clearly what must have happened is that Então, claramente, o que deve ter acontecido é que outros fatores superaram qualquer benefício que as tarifas pudessem ter trazido. E no momento em que você entende que sempre há muitas coisas acontecendo, torna-se muito fácil identificar quais algumas das outras devem ter sido. Uma delas é a desvalorização do dólar. Por que você se mudaria para um lugar se qualquer parte da sua produção envolveria exportações presentes ou futuras? Você estaria exportando a partir de uma moeda em queda. Isso é uma proposta perdedora. Seja qual for o seu cálculo de lucro, você precisa reduzi-lo de acordo com a sua estimativa sobre a desvalorização da moeda, como Michael disse. Mas deixe-me acrescentar mais algumas. Durante o último ano, você viu o presidente dos Estados Unidos enviar exércitos do ICE para várias cidades do país, provocando enorme agitação, tensão e conflito. Que CEO em sã consciência gostaria de investir em um lugar onde isso está acontecendo e onde o presidente promete enviar o AI para muitas outras áreas urbanas nos próximos meses e anos? E os prefeitos e governadores de muitas dessas regiões estão prometendo reagir. O modelo para todos agora é Minneapolis e Minnesota. Eles anunciaram hoje que estão se retirando de todo o estado de Minnesota. Foram tão duramente atingidos pelo sucesso inacreditável de Minneapolis e pela resistência em todo o estado. Então você está olhando para a turbulência e os problemas e depois finalmente para a incerteza sem fim. Ao longo da última semana, a coisa mais dramática para mim foi o vai e vem entre os Estados Unidos e o Canadá, o parceiro mais pacífico e de longa data dos Estados Unidos. Há uma fronteira de 3.000 milhas, sem armamento, sem barreiras reais, e ainda assim eles estão se ameaçando. A tarifa sobe em um dia, depois cai. Mesmo que você acreditasse na capacidade do Sr. Trump de impor tarifas, também tivemos uma votação na Câmara dos Representantes em que republicanos suficientes mudaram de lado. Eles votaram contra conceder a ele o tipo de autoridade tarifária que ele queria no caso do Canadá, e agora ele está ameaçando suas carreiras políticas. A incerteza, que todo CEO com quem já conversei diz ser um fator tão importante quanto qualquer outro nas decisões sobre onde investir, bem, o Sr. Trump trouxe a eles uma tremenda incerteza de todos os tipos, e, portanto, eles não vão se arriscar. Vamos lembrar, transferir sua produção da China para Cincinnati ou de São Paulo para Califórnia leva tempo, custa uma fortuna e é extremamente disruptivo para o que quer que sua empresa esteja fazendo. É preciso estar muito confiante ou desesperado. Nessas condições, eles não vão gastar o dinheiro nem correr o risco de fazer essa mudança. E aí vemos o resultado. Não estamos criando empregos. É por isso que ele precisa ficar muito calado sobre essa estatística, porque é muito difícil disfarçar a perda de 70 mil empregos na manufatura ao final do primeiro ano. Bem, há muitas evidências anedóticas específicas que confirmam o que você acabou de dizer. A Mercedes e a Volkswagen usaram a palavra incerteza, mas estão bem certas de que a dinâmica que nós dois acabamos de discutir no mercado dos Estados Unidos não é boa. Elas têm, na verdade, investido na China, e se você observar para onde esse investimento está indo, dizem que a China é mais segura, é um ambiente político mais estável, e especialmente Taiwan. Taiwan foi o lugar onde Trump disse que iriam construir a maior e mais sofisticada empresa de fabricação de chips de computador do mundo, mudando-se para o Arizona. Então, há algumas semanas, ele disse que Taiwan iria produzir 40% de todos os seus chips nos Estados Unidos. Taiwan respondeu dizendo que não vai transferir 40% para os Estados Unidos. Na verdade, estamos tendo dificuldades para prosseguir com o investimento para construir essa enorme fábrica no Arizona, porque a mão de obra americana não é tão profissional quanto a nossa.
E não queremos que nossos trabalhadores e engenheiros chineses sejam deportados, como os Estados Unidos acabaram de fazer com os trabalhadores e engenheiros coreanos no Sul. Todo esse investimento estrangeiro que Trump prometeu, de Taiwan, do Japão, 750 bilhões de dólares, da Coreia, 350 bilhões, da Alemanha, acho que 200 ou 300 bilhões. Tudo isso é fictício, não está acontecendo. E isso não é apenas incerteza. Eles têm uma ideia bastante clara do que está desmoronando aqui. Assistindo à televisão, eles podem ter tanta certeza quanto nós sobre o que está acontecendo com a economia americana. Fiquei impressionado com um relatório que li recentemente, na semana passada, na verdade. Não tenho todos os detalhes, mas era de uma fonte de notícias confiável. Dizia que durante o ano passado, 2025, houve conversas oficiais entre o Conselho de Administração da Mercedes-Benz e autoridades de alto escalão aqui nos Estados Unidos. O tema era que os estados não haviam convidado a Mercedes-Benz a transferir suas operações da Alemanha para os Estados Unidos, e que isso foi discutido ao longo de um certo período. A Mercedes-Benz acabou decidindo não fazê-lo. Portanto, isso reforçaria, de uma forma muito concreta, o que o Michael acabou de dizer. In a very concrete way, what Michael just said. I mean, Mercedes-Benz is. Quero dizer, a Mercedes-Benz é uma parte tão icônica da industrialização alemã quanto qualquer outra empresa. É como a Siemens ou a Volkswagen ou qualquer uma das outras. E então eles tiveram a chance deles, analisaram a situação. Tenho certeza de que receberam incentivos de todos os tipos para fazer isso, e mesmo assim não vieram. Uau! Isso significa que estavam dispostos a decepcionar os Estados Unidos. Não sei qual foi o papel do governo alemão, mas considerando que Merz costumava ser o chefe da BlackRock na Alemanha, ele obviamente tem boas relações com os americanos, etc, etc, ainda assim escolheram não fazê-lo. Isso diz muita coisa. Bem, Richard, você e eu passamos pelo menos 2 sessões com o Nima, explicando como as tarifas dele são responsáveis por isso. Se os carros são feitos de aço e alumínio, agora imagine uma montadora de qualquer lugar se mudando para os Estados Unidos e tendo que pagar tarifas de 50% sobre o aço que usa e sobre o alumínio que usa nos carros. Isso torna os Estados Unidos a economia de maior custo para carros em todo o mundo por causa das tarifas de Trump. Não há como obter lucro assim. E se as montadoras importam peças automotivas e todos os outros componentes que entram na fabricação do carro, $1 em queda vai tornar essas peças mais caras em termos de dólar. Então, o investimento em dólar dessas montadoras nos Estados Unidos não vai gerar lucros. Trump estruturou a situação da seguinte forma: quero que vocês se mudem para os Estados Unidos. Vocês não vão conseguir lucrar, mas vou causar um verdadeiro caos na sua economia se não fizerem. Esse é, em resumo, o que está acontecendo. Aliás, se você observar de perto a indústria automobilística americana, ela depende de maneira extraordinariamente grande de peças de automóveis produzidas fora dos Estados Unidos. É uma das principais exportações do Canadá, por exemplo. Peças fabricadas no Canadá e enviadas para serem usadas como componentes. E quando Trump, no fim de semana, impôs uma tarifa adicional de 25%, se eu entendi direito, sobre os canadenses para dificultar suas exportações de peças, é claro que o dano colateral é que as empresas americanas terão que pagar a tarifa ou ficar sem a peça. Não se trata de peças menores, são coisas como carburadores e componentes básicos. Então elas terão que recorrer a outros países no mercado à vista para tentar substituir o que não podem mais comprar do Canadá. Isso vai levar tempo, será disruptivo e vai custar pelo menos mais do que pagavam antes. Bem, a General Motors anunciou seus lucros do ano passado. Eles perderam $1 bilhão. Isso já diz tudo o que você precisa saber, com licença. E a Ford está enfrentando todo tipo de problema. Michael, let me ask you. Sim.
Michael, deixe-me te perguntar. Quando se trata de política populista, como isso afeta a confiança empresarial e a estabilidade econômica? Bem, tudo depende de que tipo de política populista estamos falando. A economia política clássica, de certo modo, era uma política populista, mas era a política populista do capitalismo industrial. Adam Smith, John Stuart Mill, essa era a ideologia do capitalismo industrial. Os interesses industriais queriam transformar a Grã-Bretanha em uma economia competitiva de baixos preços. E a primeira coisa que precisavam fazer era impedir que os interesses agrícolas aumentassem o preço dos alimentos por meio do protecionismo agrícola e de suas rendas fundiárias. Esse era o tema central da economia clássica. E eles disseram, bem, embora nós, industrialistas, sempre tenhamos querido reduzir os salários e sempre tenha havido uma guerra de classes com os trabalhadores, precisamos estender o direito de voto aos operários para tornar a Câmara dos Comuns mais poderosa do que a Câmara dos Lordes. E precisamos fazer uma reforma parlamentar e acabar com os distritos eleitorais podres. Então, pode-se dizer que o século XIX do capitalismo industrial foi, em seu tempo, uma política populista. Mas hoje, os capitalistas industriais já não são essencialmente os que comandam a economia. Então, Trump surge, e o papel da política populista parece ser o de usar palavras e slogans que apresentam os interesses estabelecidos como se fossem os interesses da população em geral. É isso que os políticos fazem. Eles tentam retratar os interesses dos grupos que os colocaram no poder como uma forma de ganhar votos, ou simplesmente dizem uma coisa e fazem outra. E essa é a essência da política, dizer uma coisa e fazer outra. Dá para ver o que Trump está fazendo com o MAGA, a mesma coisa. No mundo ocidental, o capitalismo industrial foi substituído por interesses financeiros, e isso mudou completamente o conceito de política populista. Uma medida populista, por exemplo, bem, Trump afirma tornar a América grande novamente, como se fosse um programa populista. Uma das novas leis genuinamente populistas foi a Agência de Proteção Financeira ao Consumidor de Elizabeth Warren, criada para evitar fraudes por parte dos bancos e oferecer aos depositantes e clientes bancários um tratamento mais justo. Trump basicamente aboliu e paralisou essa agência. O papel de Trump como populista é desmantelar todas as agências democráticas de proteção, aquelas que protegem os trabalhadores, os consumidores, que os protegem dos monopólios. Ele é exatamente o oposto de um populista, e ainda assim venceu o voto popular. Porque o que um populista pode fazer quando está sustentando o populismo com contribuições de campanha vindas de políticas impopulares, ele realmente não tem nada a oferecer. Então, em vez de acentuar o lado positivo, tudo o que podem fazer é acentuar o ódio. Trump diz, bem, é verdade que vou reduzir o padrão de vida, mas veja pelo lado bom. Estou lutando contra pessoas não brancas. Veja o que estou fazendo com os hispânicos. Veja o que estou fazendo com os negros. Estou apoiando vocês, os verdadeiros americanos. Essa é a política populista dele, e é uma política divisiva, divisão econômica, guerra de classes, guerra étnica, todo tipo de guerra, contra todos os diferentes tipos de identidades políticas que o Partido Democrata tentou criar como alternativa à identidade comum das pessoas, independentemente de etnia ou raça, de serem assalariadas. Então, todo o caráter das políticas populistas mudou. Tudo isso já aconteceu na Grécia. Aristóteles e Platão explicaram o que aconteceu. Você tem uma ditadura de uma oligarquia. Mas então alguns oligarcas começam a brigar com outros oligarcas, principalmente os membros menos bem-sucedidos das famílias oligárquicas, que decidem, como Aristóteles disse, trazer o público para o seu lado e representar uma política populista. Eles criam uma democracia para substituir a oligarquia. Mas as democracias tendem a evoluir novamente para uma oligarquia.
A oligarquia exagera em seu poder opressivo e então surge um novo reformador. Triângulo político eterno, da ditadura à aristocracia, da democracia à oligarquia, até que a oligarquia se torne hereditária e em seguida ser derrubada. Então, pode-se dizer que a regra da política populista é derrubar a oligarquia hereditária que assume a forma de uma aristocracia. Bem, os Estados Unidos agora estão no processo de tornar sua oligarquia hereditária por meio da abolição do imposto sobre herança, por meio de todas as atividades de Trump. E assim estamos muito distantes. Nem sequer estamos no estado totalitário que gera a reação do que chamavam de tiranos em Corinto, em Esparta e mais tarde, em Atenas. Não estamos perto de, mas algum dia por estão interesses estabelecidos. Ainda não chegamos a esse ponto. Tudo que podemos ter agora é a degeneração da democracia em demagogia. The degeneration of democracy into demagogy.